Civil 2. Hoje eu vou dar continuidade a vocês das obrigações solidárias. Falaremos a respeito da solidariedade ativa. Bom, o que vem a ser a solidariedade ativa? A solidariedade ativa, ela é a obrigação que ocorre entre os credores, né? O que a gente tem que entender? Concorrendo diversos credores numa mesma obrigação, qualquer deles tem o direito de receber a dívida integralmente. Então, o credor, para cobrar ou receber o pagamento espontâneo de um dos devedores, o valor devido ele deve consultar os demais cocredores se o débito ainda não foi saldado, sob pena de quê? De incidir em indébito. Bom, e após recebê-lo? O que ele tem que fazer? Ele deve notificar os demais credores para que os mesmos não incidam em indébito. Essa situação é muito importante. Bom, o que nós temos que entender ainda? Que são 3 os requisitos essenciais para a caracterização da solidariedade ativa, né? O que nós temos? O primeiro deles, a multiplicidade de credores, que é um requisito claro que é essencial, a unidade de prestação e 3, a vontade das partes de tornar solidária a obrigação. E esse é um requisito essencialmente importante para a obrigação solidária. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que as obrigações solidárias ativas, elas podem ser constituídas, ou melhor, só podem ser constituídas por convenção ou testamento, né? Daí, um de seus requisitos essenciais seria o quê? Assentar-se na vontade das partes. Perfeito? Bom, Adriana, mas qual então será o direito dos credores solidários? Nós temos que entender que o Código ele não diz que cada credor tem a obrigação, mas sim que ele tem o direito de exigir o cumprimento integral da obrigação, tá? Então, cada credor ele pode preferir receber apenas uma parte, não dependendo para isso da aquiescência dos demais credores, desde que não haja um pacto contrário. Então, o que eu tenho de exemplo dessa obrigação solidária? Eu tenho que lembrar que, imagine que abra-se uma conta conjunta em um banco, né? Por várias pessoas. Quando se abre essa conta, tem que haver uma declaração especial e expressa de que cada um desses credores ou titulares possa fazer retirada à vontade. Então, quais são as consequências que eu tenho, então, desse artigo 267 quanto ao direito dos credores solidários? Primeiro, eu tenho que lembrar o quê? Que qualquer credor ele pode promover medidas assecuratórias e de conservação dos direitos. A constituição in mora do credor comum por um dos credores aproveita os demais. Terceira, a interrupção da prescrição requerida por um dos credores alcança a todos, de acordo com o artigo 204, parágrafo 1º, e qualquer credor pode manejar a ação adequada, obtendo o cumprimento da prestação com a extinção da dívida. Quinto, a incapacidade de um cocredor não exerce influência sobre a solidariedade. Sexto, se um dos credores decai da ação, não ficam os outros inibidos a acionar o devedor comum. Sétima, suspensa a prescrição em favor dos credores solidários, os outros aproveitam se o objeto da obrigação for, claro, indivisível. Isso aí está no artigo 201 do Código Civil. Bom, Adriana, mas quanto ao pagamento do devedor sem a demanda do credor? Eu vou encontrar isso no artigo 268, né? E aí eu tenho que lembrar que, como cada credor tem o direito de exigir a solução do débito,
Da mesma forma, o devedor tem a faculdade de pagar a qualquer dos credores, tá? Então, somente, isso é importante gravar, somente existirá a faculdade de escolha para o pagamento enquanto nenhum dos credores der início à cobrança judicial. Iniciada essa cobrança por um dos credores, a este exclusivamente o pagamento deverá ser feito. Então é o que juridicamente nós damos o nome de prevenção judicial, ok? Da mesma forma, então, ajuizada essa cobrança judicial por todos os credores solidários, os outros, por todos não, por um dos credores, os outros não mais terão o direito de receber a importância devida, pois esse direito lhes ficou extinto. Por quê? Devido à prevenção. O que é essa prevenção? É o vínculo que a relação processual estabelece entre quem? Entre o credor solidário e o juiz, e entre este, o juiz e o devedor acionado. Bom, com o ajuizamento da ação, estabelece-se um vínculo direto entre o credor, autor da ação, e o devedor. Então, se o réu for absolvido da instância ou anular-se o processo, o que nós vamos ter? Ou ainda cessar essa relação processual sem que o débito seja extinto, devolve-se a qualquer outro credor o poder de receber e reclamar. Ok, gente? Bom, o pagamento, então, já feito a um dos credores, extingue a dívida, né? Isso fica bem claro no artigo 260. Então, o que nós temos que entender? Que não importa que o pagamento tenha sido feito por um dos credores escolhidos pelo devedor, ou especificamente aquele que deu início à ação de cobrança, de acordo com o artigo 268. De qualquer forma, ou seja, a maneira pela qual o pagamento tenha sido feito, o devedor ele se libera integralmente, desde que o pagamento tenha sido integral. A gente não pode esquecer disso. Então, em posse da quitação obtida pelo devedor, um dos credores, abrangendo toda a dívida, pode ela ser oposta contra os demais, pois ela equivale como liberação total dos débitos para todos os credores. Então a gente tem que lembrar o quê? Que tanto quanto o pagamento em si, a novação, a compensação, a remissão são meios de extinção da obrigação. Então, se o credor ele tem o direito de liberar o devedor ao receber o pagamento, ele tem a mesma forma quando perdoa, inova ou compensa. Perfeito? Bom, Adriana, e quando os herdeiros ficam com o crédito? Bom, nós vamos ver isso exatamente no artigo 270. Então, o que a gente tem que entender? Que falecendo um dos credores solidários da dívida, deixando herdeiros ou mais de um herdeiro, os herdeiros eles não podem cobrar do devedor comum senão o valor de sua cota correspondente ao quinhão hereditário e nem podem, vamos dizer assim, receber mais do que isso, tá? Então, se Beto deve a Zezé, Gu e Ju R$2.000, Gu falece deixando 2 herdeiros. Cada um deles poderá cobrar do devedor apenas o valor de R$500 correspondente à sua cota à parte. Perfeito? Então, com o falecimento do Gu, a solidariedade ela não se extinguiu, ficando o Zezé e a Ju com os seus direitos intactos, tá? Entretanto, como o vínculo solidário transferiu-se aos herdeiros de Gu, gravem bem, a solidariedade ficou inerente a ambos os herdeiros em conjunto. Então, portanto, o que nós vamos ter que lembrar? Que se os herdeiros agirem em conjunto, retomando a eficácia do vínculo solidário da ação, poderão então exigir a dívida por inteiro.
Porque conjuntamente, substituindo o pai falecido, tornaram-lhe o lugar na solidariedade, ou seja, eles tomaram o lugar do pai nessa solidariedade, perfeito? Então a norma do artigo 270, ela somente não vigora se a obrigação for indivisível. Boa noite para vocês.